Simbora, mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral. Vamos falar das notícias do Fluminense neste sábado. E a gente começa com uma multa que a Conmebol deu, assim, chega a ser bizarro, mas vamos lá, tá? O Fluminense foi multado pela Conmebol por sinalizadores e fogos no hotel da LDU na Recopa. O Fluminense vai ter que pagar quase R$ 500 mil em multas por infringir o código disciplinar da Conmebol. E aí, vamos lá, algumas multas quer dizer, todas as multas ali são fato do regulamento. Precisa acabar essa bobeira da Conmebol multando tudo. Não dá pra poder a gente ter futebol de shopping. E eu não tô falando aqui dos fogos no hotel, não tô falando de coisas que, tipo assim, não é porque é cultural que é bom, né? Concordo com isso. Agora, tem coisas igual, por exemplo, vai lá, o sinalizador. Sinalizador é uma coisa que atrapalha o jogo, né, e tal, prejudica a imagem. Então beleza, então para o jogo, quando tiver com sinalizador. Ou então restringe, aí sim, pô, vale a multa. Você multa quando tiver sinalizador durante o jogo, mas antes da partida tá liberado, do lado de fora tá liberado. Pra proibir tudo, gera punições, vamos lá. Por exemplo, o Fluminense foi multado por usar ponteiras laser, e eu vi a galera usando isso mesmo, e isso aqui é inacreditável, tá? Perturbação ao bem-estar da delegação da LDU nos hotéis. Esse aqui é um negócio inacreditável, porque os outros, vai lá, tem uso de sinalizadores, tem, acho que arremesso também de objeto no gramado, eu confesso que não vi, mas enfim, deve ter tido ali do setor oeste, pode ter tido. Linhas telefônicas em instalação de TV, isso aqui é coisa do estádio em si, né? Entrada em áreas específicas no âmbito do jogo sem autorização, provavelmente logo depois ali do título, né? Entrou aquela galera que tira foto, etc, e vai pro campo. Enfim, e falta de ordem no estádio ou nas imediações. Então assim, cara, beleza, seja aqui de baixo, ok, entrar gente no estádio, não era pra ter entrado, ok, o Fluminense entuba a multa mesmo. Agora, perturbação ao bem-estar da LDU, esse daqui me impressionou, porque assim, a gente no Brasil tá começando, e a Conmebol segue esse mesmo caminho, a pegar obrigações que são do Estado e da organização do evento e começando a jogar pros clubes. O que tá acontecendo isso no Fluminense é exatamente isso. O Fluminense não é obrigado a cuidar da segurança do hotel da LDU. Quem é obrigado a fazer isso é o Estado, né? O Estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro e a organização da Conmebol, porque é a Conmebol que está trazendo para o Rio de Janeiro. Então tem que ser um vínculo entre Fluminense, Estado, LDU e Conmebol. Essa parte o Fluminense não entra. O Fluminense não tem que botar um segurança privado na frente do hotel da LDU. Não tô falando que é certo, que é errado, soltar fogos. Faz parte da nossa cultura e lá. O Murilo deu uma reclamada aqui, tá concordando comigo. Faz parte, mas por outro lado, assim, pô, tem um monte de gente que mora em volta, né? Óbvio que não faz sentido ali, vai ser punido. Mas não tem que punir o Fluminense, pô. O que o Fluminense tem a ver com isso? O Fluminense tem que contratar segurança pra poder torcedores não soltarem fogos na frente da LDU? Não dá, né? No Brasil a gente tá começando a inverter isso. Novamente, não tô falando que é certo soltar fogos na frente de um hotel de madrugada. Não é esse o ponto. Assim como lá o caso do esporte, foi a mesma coisa lá com Fortaleza. Um atentado de tentativa de homicídio contra o time do Fortaleza. E a culpa caiu só pro esporte. O estado de Pernambuco não cumpriu nada. E o negócio foi a 6, 7 quilômetros do estádio da Ilha do Retiro lá. O caso do Fortaleza e do esporte. Procurei saber. E aí você joga a culpa só pro clube. É muito fácil jogar a culpa pro clube e pronto. E aí todo mundo que deveria fazer as coisas lava as mãos. É a mesma coisa dessa punição ridícula aí ao Fluminense por perturbação ao bem-estar da delegação da LDU, como se o próprio Fluminense tivesse mandado ir lá soltar fogos. Vamos para uma outra notícia, que essa é um pouquinho mais positiva, né? Já que eu falei de uma negativa, vamos de uma positiva. Com Ares jogando, né, os 90 minutos, a Colômbia ganhou a Espanha.
Exatamente, 1-0. Inclusive, eu fiquei puto com isso, porque o Brasil joga hoje, eu tô em Londres, o Brasil joga hoje aqui em Londres contra a Inglaterra. Eu tentei credenciar, mas, enfim, a data já não dava mais quando eu tentei. E o ingresso mais barato era, acho que 300 libras, daí mais de R$ 1.800. Então, obviamente que eu não comprei ingresso para ver esse jogo, joguei em Wembley. Mas esse jogo da Colômbia com a Espanha foi aqui em Londres, no Estádio Olímpico de Londres, que é o estádio do West Ham. Eu dava pra ter ido, pô, pelo menos num jogo aqui. Eu não sei quanto tava o ingresso, mas não devia ser aquela absurdo. Mas enfim, chapado de colombiano, a Colômbia ganhou por 1-0 da Espanha. E John Arias foi um dos destaques do jogo. E a cada data FIFA, a cada pausa da seleção, isso vai acontecendo constantemente, tá? Ele inicia a jogada do gol, né? Quem faz a jogada do gol é o Luiz Dias, que joga aqui na Inglaterra, joga no Liverpool. E sai o gol do Daniel Muñoz, que foi 1-0, né, o resultado para a Colômbia contra a Espanha. Ou seja, um resultado muito chamativo. John Arias foi ali, enfim, participou bastante do jogo, desarmou muito, foram 7 desarmes, isso foi o número que mais me chamou a atenção. Eu não vi o jogo, né, mas vi a análise de quem analisou o jogo ali, e era a galera falando até do John Arias jogando um pouquinho mais atrás do que era normal, enfim, e jogando muito mais na marcação. Obviamente, a seleção da Espanha, no geral, é melhor do que a Colômbia, então a Colômbia segurou para poder jogar. E ganhou por 1-0. Isso vai chamando a atenção do John Arias no mercado mundial. E o Sevilha? O Sevilha é o seguinte, o Sevilha não tem nada. Como eu falei aqui ontem no vídeo, falei, cara, não faz muito sentido isso do Sevilha e tal, pelo jeito como tá a matéria. O Marcelo Neves ontem publicou, inclusive, né, ele fez um tweet ele falando do John Arias participando do gol da Colômbia e tal, e falando, e aproveitando, vale a atualização. O Fluminense não tem propostas na mesa por ele, o agente, né, dele, o empresário, está vendendo o peixe dele, mas não chegou nada ao clube. O Marcelo Neves, que é do GE. Globo. Assim, como previsto, é só, assim, se preparem para o meio do ano, tá? É só isso que eu digo. O que, Gabriel? Se prepara para perder? Não, se preparem para encheção de saco. Que se tá assim em março com a janela fechada, calculem no meio do ano o que essa galera não vai encher o saco para vender o John Arias, tá? Calcule. Enfim, Colômbia joga com a Romênia no estádio do Atlético de Madrid, agora no meio da semana também, e o John Arias vai atuar neste jogo, provavelmente, né? Pra gente fechar aqui esse vídeo, a gente tá falando de se prepara, de saída e etc. A gente vai falar de Iago Ferreira, cara. O meio atacante que tá emprestado ao Nova Iguaçu, é da base do Fluminense, faz 23 anos nesse ano. Ele é... O pai dele é ex-jogador, pra quem não sabe, é o Iranildo. Jogou muito tempo no Flamengo, apelidado de Chuchu. E isso dá uma entrada ao nosso amigo Iago Ferreira na mídia que é diferente do normal. Não é exatamente ali igual aos outros. Por quê? Porque ele tem, né? Quando o Charla chama o Iranildo pra dar uma entrevista, ele quer falar da carreira do Iranildo, etc. E fala do filho também, que é algo que outro jogador da base não vai ter. E aí o Iago Ferreira foi emprestado pelo Fluminense, está fazendo um ótimo campeonato. Oi, fala. Tá bom. Vai ali, olha ali o joguinho de novo, tá? Olha lá o joguinho de novo, o papai tá gravando. Tá, então vou ter que dar pausa aqui para dar atenção. Pronto, atenção já dada e atenção já mudada. Então assim, o Iranildo tem essa entrada, o Iago acaba aparecendo muito na mídia. E aí, cara, fica complicado, porque tá nítido na família do Iago de que eles acham que o Fluminense não dá a chance que merece. A ponto dele dar uma entrevista ao canal do GV, lá no YouTube, né, Getúlio Vargas, ele dá uma entrevista falando... Cadê a manchete da entrevista? É muito forte, né? Ele só volta se for pra jogar. Eu vou ler aqui exatamente o trecho, não sei se eu posso botar o vídeo, mas vou ler aqui. O Iago quer mais oportunidades aqui. Ia aprender com os caras experientes aqui no Fluminense, né? Mas só volta se for pra jogar. Pra voltar, pra ser o que ele passou,
eu prefiro procurar outro clube. Ir pra fora. Eu, como pai, sou o pai dele falando, como tudo, prefiro isso. Só volta se for pra jogar. Ele aprendeu a jogar em 2 meses. Falando como se o Iago não tivesse tido chance lá atrás e tivesse tendo chance agora no Nova Iguaçu em 2 meses, tivesse jogado bem, ou seja, ele não aprendeu a jogar agora. Ele estava sendo preterido no Fluminense. Ele depois no Charla deu uma entrevista, né, voltou ao Charla, agora um mês depois dele ter ido junto com o Iago, e falou que foi mal interpretado na fala dele, que ele obviamente não está falando que ele quer garantia de jogo, né, que o Iago jogue, porque ninguém pode garantir isso em contrato nenhum, mas ele quer garantia de espaço. O que, sendo bem sincero, na minha cabeça não muda tanto. Se ele quisesse garantia de jogo, de entrar em campo jogar, isso, aí eu acharia ele um maluco. Porque obviamente ninguém faz essa garantia. Mas ele tá falando de ser incorporado ao elenco. E aí, assim, eu acho um caminho ruim. Por quê? Nessa entrevista, ele chega a citar no momento que ele é da geração do Marcos Paulo, que todo mundo ali teve chance. E de fato, eu sempre falo isso. Pitaluga tá no Liverpool, Calegari é tipo, profissional do Fluminense. O Luan Freitas é profissional, tá emprestado. O Davi é profissional, não sei se tá emprestado o Davi. O Marcos Pedro é profissional, não sei se foi emprestado agora de novo, mas estava. André e Martinelli são titulares do Fluminense. O Wallace foi emprestado já 2 vezes, tá lá no Fluminense. O Marcos Paulo saiu do Fluminense, né? Foi pro Atlético de Madrid. O João Pedro foi vendido pelo Fluminense e o Luiz Henrique foi vendido pelo Fluminense. Então, todos esses jogaram no profissional e tiveram suas chances, ou pelo menos a maioria. O Wallace não teve, né? O Davi não teve. Acho que foram os dois que menos tiveram chance, um pouquinho o Marcos Pedro. E aí, assim, quando todo mundo dessa galera tem chance e o Iago não, você pode falar, o Iago tá sendo perseguido. Ou você pode simplesmente olhar e falar, caraca, eles avaliaram bem todo mundo e não avaliaram bem o Iago, né? Talvez aí esteja a resposta. Eu fico preocupado porque nunca deu muito certo. Nunca deu certo esse negócio de ir pressionar o clube pela imprensa. De ir falar e dar entrevista e exigir que o filho jogue, ou que o filho esteja no elenco, etc. Porque se isso não for feito pela avaliação técnica, for feito só pela pressão, é ruim inclusive pro Iago. Eu não vejo muito a galera do Fluminense gostando dessas declarações, essas idas pra imprensa, não. Assim, eu acho que isso, enfim, isso abala um pouquinho. Mas o ideal pro Fluminense é renovar e emprestar. O Iranildo até falou, se for pra fazer isso, eu prefiro ir pra outro clube. Só que o Iago tem contrato com o Fluminense até dezembro. Vai procurar outro clube, se o outro clube não chegar botando uma grana pelo Iago, o Fluminense não libera. E aí? Vai ficar sem jogar até dezembro? Ele chegou a falar na entrevista, né? O Iago aprendeu a jogar em 2 meses? Eu não sei se ele aprendeu a jogar em 2 meses, mas no profissional ele só tem esses 2 meses só. Enfim, fica difícil a situação pra ele. Dá a tua opinião aí sobre o Iago Ferreira, filho, pra gente encerrar o vídeo. É isso aí, ó. Nem tem opinião. Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu.